Um Deus grande, Deus criador dos céus e da terra, um Deus onipresente, onisciente e onipotente, um Deus que está em todos os lugares, que tudo vê, que tudo pode, que criou todas as coisas. Só as estrelas são centelhões, e a palavra dele vai dizer que ele chama cada uma delas pelo nome. Um Deus tão grande, tão poderoso e maravilhoso se relaciona comigo e com você. O real interesse desse Deus não é aquilo que você tem para oferecer, não é as suas atitudes, nem o quão rico ou próspero você é, ou os seus sacrifícios. Na real, o que esse Deus quer de mim e de você é relacionamento. Enquanto os outros deuses das outras religiões sempre querem algo em troca para fazerem favores aos seus discípulos, o Deus único da Bíblia não quer nada de você. Apenas um coração disposto a conhecer. Quanto com os outros deuses é necessário toda uma barganha, rituais e um monte de coisas para você conseguir acessá-los, o Deus bíblico não. Jesus Cristo não é assim. Você apenas precisa dialogar com Ele e Ele se tornará conhecido a você. Basta seu coração de fato querer conhecê-lo e Ele se revelará a você. Simples? Sim, muito simples. Jesus Cristo pagou a nossa dívida e, através do seu sacrifício reconectivo, nos fez conhecê-lo e nos deu a oportunidade de carregarmos a presença dele. E ainda nos fez corpo dele, sendo ele o cabeça. Todo o corpo só funciona com a cabeça, certo? E nós que somos amigos de Cristo, somos seu corpo e dependemos do Senhor para nos mover e para agirmos. Mas se eu te contar que muita gente dentro da igreja está desconectada da cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. O mesmo que você ouviu. Tem muito corpo por aí andando sem cabeça. E é claro que não tem como um corpo sobreviver sem uma cabeça, certo? Tem como. É impossível. Mas é exatamente o que estamos vivendo na era atual com algumas igrejas. Uma das primeiras coisas que denunciam que o corpo de Cristo está desconectado do cabeça, que é Ele mesmo, são as demais distrações. Vou te dizer que muitas das pregações que você assiste e ouve dentro das igrejas estão te distraindo do real evangelho. Sim, pasme, gafanhoto. Muitas das pregações e sermões por aí são as reais distrações que o inimigo usa para te tirar do real propósito, que é conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Distrações não são só fora da igreja. Como eu disse, elas estão dentro da igreja, com sermões que mais distraem do que levam a conhecer a Cristo. Hoje em dia, nas muitas igrejas no mundo afora, tem muitos sermões, muitos eventos que são mais autocentrados do que realmente centrados no evangelho genuíno de Cristo, no evangelho de Deus, que se baseia em realmente conhecê-lo. Tantos eventos, tantas comemorações e confraternizações e conferências que não te levam para próximo de Deus, só te distraem e te tiram do foco que é conhecer Jesus Cristo. Isso te desaproxima de Deus. Você vive autocentrado e acaba que se distrai do seu real propósito, que é ser a imagem e semelhança de Deus em tudo que fizer e, é claro, conhecê-lo. Com essa gama de eventos e propostas dentro da igreja que são tão carnais, isso consequentemente alimenta a nossa carne, que deveria ser mortificada através do Espírito Santo que habita em nós. Hoje em dia, o sinônimo de Espírito Santo é chorar, sentir arrepios ou até mesmo falar em línguas, o que é sim um dom espiritual, mas que não é a testificação do que o Espírito Santo está habitando em você. Até porque imitar falar em línguas, até o diabo consegue. A real é que muitas igrejas, sem perceber, estão alimentando a nossa área carnal, estão se alimentando a carne e ficando cada vez mais longe de Cristo, mesmo estando dentro das quatro paredes chamadas igrejas. Quanto mais eu alimento minha carne, mais eu apago o Espírito Santo que deveria habitar em mim. Essa é a realidade do que estamos vivendo hoje em dia. Sermões e pregações, como eu disse anteriormente, se baseiam mais em nós mesmos do que de fato conhecimento real da palavra de Deus. Sermões que se baseiam nas nossas necessidades físicas e humanas e que de nada têm a ver com o evangelho genuíno de Deus. Eles pegam a palavra do Senhor e usam para aplicar a si mesmos. Eles fazem aplicações autocentradas para sanar necessidades de nós mesmos. E isso, é claro, que alimenta a nossa carne e não alimenta o nosso espírito de fato. Apagar o espírito? Exatamente. Esse tipo de coisa apaga o Espírito Santo que habita em mim e em você.
O Espírito Santo deve ser alimentado com coisas espirituais, para continuarmos queimando de fato por Deus. E isso não é eu que estou dizendo não. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19, vai dizer: não apaguem o espírito. E no 20 vai dizer: não tratem com desprezo as profecias. Paulo não só está dizendo das profecias que a gente ouve por aí, as famosas profetadas. Ele está falando da maior e real profecia de todos os tempos. Essa é a maior profecia que temos. Essa é a real grande profecia revelada a nós através do Espírito Santo de Deus. Uma vez que não estamos no real evangelho, não estamos inseridos dentro da palavra, nos alimentando da palavra genuína, e sim em coisas da carne e sermões autocentrados, estamos apagando o Espírito Santo, assim como 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 19 nos diz. E é claro que, consequentemente, se estamos longe da palavra de Deus, do evangelho genuíno, estamos emburrecendo espiritualmente. E o que vemos em muitas igrejas é pessoas super leigas, acreditando naquilo que tudo ouvem, não estão seguindo o exemplo dos bereanos, que, quando ouviam os sermões de Paulo, conferiam nas escrituras para ver se estava de acordo. Hoje em dia, a humanidade, dentro das igrejas e também fora, aceita tudo o que ouve, como se fosse lei e regra, sem conferir se de fato procede da palavra de Deus. Não conferem se tem respaldo bíblico. Elas estão emburrecendo cada vez mais. Uma vez que não nos dedicamos de forma íntegra ao estudo da palavra de Deus por nós mesmos, estamos emburrecendo e, consequentemente, apagando o Espírito Santo que habita em nós, ou que deveria habitar. Muitos que se dizem nossos irmãos em Cristo Jesus preferem a palha mastigada do que de fato ter uma experiência real e particular com as Sagradas Escrituras. E antes que você me pergunte o que é palha mastigada, eu vou te explicar, meu pequeno gafanhoto. Palha mastigada é você pegar a palavra de Deus mastigada e cuspida na sua boca por alguém. Sermões de YouTube, ou só ter interesse na palavra quando está dentro dos cultos, isso é palha mastigada. Eu só me alimento daquilo que vem da boca dos outros e não daquilo que vem da boca de Deus. Óbvio que eu não estou falando para você não assistir pregações, muito pelo contrário, isso é muito bom. Você aprende mais e aprendemos uns com os outros, mas nada substitui o nosso estudo particular com a palavra, a nossa vida devocional de fato, a nossa vida de devoção a Deus particular. Em Mateus 4,4, essa passagem super conhecida, o próprio Jesus Cristo vai dizer a Satanás: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós seres humanos não vamos só viver nos alimentando de comidas físicas, o que é claro necessário, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quais são as palavras que saem da boca de Deus? A palavra viva dele. Exatamente isso. O nosso alimento de fato para vivermos, porque o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Se não nos alimentamos dessa palavra, automaticamente estamos morrendo. Nós só conhecemos Deus de fato com uma vida devocional particular com Ele. Não tem como eu conhecer Ele da boca dos outros, senão de fato eu nunca vou conhecê-lo. Claro, com o emburrecimento em massa e pessoas se distanciando de Cristo, é óbvio que não iremos ter progresso em disseminar e espalhar o evangelho genuíno de Deus, já que muitos dos que dizem servir a Deus não o conhecem. Isso vai gerar frutos podres, frutos vazios que não são saudáveis. Os números de crentes cristãos aumenta gradativamente, vai estar aumentando bastante. Mas os amigos de Deus não estão progredindo, não estamos gerando reais amigos de Deus e pessoas que anseiam por conhecê-lo. Estamos gerando crentes. Pessoas que são convencidas, mas que não vivem o real evangelho e nem sequer sabem quem é o Deus bíblico. O evangelho falso que está sendo pregado aí, um evangelho autocentrado nas nossas necessidades, um evangelho de conforto ou de medo, você precisa seguir a Deus e obedecer essa listinha de regras, senão você vai para o inferno, ou o outro lado da moeda. Cara, Jesus Cristo já morreu para perdoar teus pecados, agora a gente tá na era da graça, tudo é liberado, tudo é permitido, agora é só conforto, paz, alegria e harmonia no mundo inteiro. Existem esses dois extremos que são perigosíssimos e que não formam cristãos de verdade, formam pessoas convencidas e que preferem seguir a Deus pelo medo ou pelo extremo conforto. Isso gera frutos podres e vazios. E, com tudo isso, o que podemos perceber é que Deus está virando uma ferramenta secundária
Exatamente. Além de Deus estar virando uma ferramenta para a humanidade, ele está sendo nem secundário, ele está sendo terceirizado. Isso não é só lá fora no mundão, não. Isso é dentro das igrejas, dentro do corpo de Cristo, ou que deveria ser o corpo de Cristo. Nós estamos trocando a nossa vida devocional, a nossa vida de corpo de Cristo, por qualquer outra besteira aí no mundo. Estamos adaptando a nossa vida congregacional com o relógio do mundo. E eu acho que você já está entendendo aonde eu quero chegar. Muitas igrejas se adaptando os horários de cultuar a Deus com os horários dos jogos da Copa, coisas que são... Gente, isso é abominável, isso é ridículo, isso é deplorável. Igrejas que exibem o jogo da Copa dentro do templo do Senhor, ou que estão alterando os horários de culto para conseguirem conciliar a Copa e o culto e adaptando os horários do culto com o relógio da Copa. Gente, isso só nos mostra o quão longe estamos de Cristo. Nós não conhecemos a Deus, nós estamos longe de Deus e estamos nos tornando inimigos de Deus, porque uma vez que não conhecemos e estamos o terceirizando para as coisas do mundo que de nada tem a ver e de nada edificam a gente, nós estamos nos afastando de Deus e nos tornando inimigos dele de novo, assim como era antes de Jesus Cristo vir. Todo mundo tá achando que tá tudo bem, mas não tá nada bem. Isso é oferecer restos a Deus. Isso é oferecer as nossas migalhas, como se Deus quisesse migalhas de uma vida de devoção ou migalhas de adoração. Estamos negociando a nossa vida íntima com Deus por qualquer besteira do mundo. E ainda, muitos julgam Judas por ele ter trocado Jesus por 30 moedas de prata, hein? Olha só, estamos trocando o nosso cultuar a Deus por um jogo ridículo de futebol, que de nada vai acrescentar em nossas vidas e que, muito pelo contrário, é algo idólatra, é algo criminoso, que tem muitas bets envolvidas aí, eu nem preciso te contar, isso aí você dá um Google, você já sabe. Lá em Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 6, o Senhor vai dizer: o filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o seu senhor, onde está o temor que vocês me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Lá em Malaquias, a situação estava muito parecida com os tempos atuais. Os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios, cegos, aleijados, sobras, restos ao Senhor. Estavam terceirizando o Senhor e colocando comida impura na mesa do Senhor, mesmo eles tendo a possibilidade de oferecer o melhor. Os sacerdotes e o povo de Israel estavam oferecendo a escória do que tinham ao Senhor. Estavam oferecendo seus restos, como o Senhor, grandioso Deus, grande Rei soberano, fosse digno de restos. Ainda em Malaquias capítulo 1, no versículo de número 8, vai dizer: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Diz o Senhor dos Exércitos. Exatamente isso que estamos fazendo nos dias de hoje. Não com animais, não com o sacrifício literal de animais defeituosos, mas estamos sendo sacrifícios defeituosos perante o Senhor. E te dando um exemplo, para simplificar e você conseguir entender, em um relacionamento é impossível você criar atração ou amor pelo seu cônjuge, uma vez que você só o procura quando precisa de favores ou quando nada está bem ou quando tudo está bem. Você entende o que eu quero dizer? Você só vai procurar o seu parceiro quando precisa de algo ou quando não está precisando de nada, tá tudo bem. Aí você o procura. Ou você não passa tempo suficiente com ele e não procura conhecê-lo. Obviamente, isso não vai resultar em um relacionamento e você nunca vai sentir a atração e nunca vai desenvolver um amor por essa pessoa, uma vez que você não passa tempo de qualidade com ela para o conhecer. E é exatamente a mesma coisa que acontece entre nós e o Senhor. Uma vez que não passamos tempo de qualidade com Deus, procurando o conhecer, procurando saber o que Ele gosta ou não gosta, conhecendo o caráter dele através das Escrituras, não vamos ser atraídos por Ele. Não iremos criar amor algum a Ele, porque é impossível gostarmos e sequer amarmos alguém que não conhecemos de fato. Se você namora, já é casado,
Tenho certeza que você vai concordar comigo, que é impossível, que com certeza seria impossível você criar qualquer tipo de atração, amor, compaixão ou carinho se você só vivesse ouvindo algo do seu cônjuge da boca dos outros, sem você de fato ir você mesmo conhecê-lo. Você não iria ser atraído por ele, você não iria amá-lo de fato. É isso que acontece nos dias de hoje. Tudo isso que eu citei anteriormente crescendo, é óbvio que não estamos amando a Deus e não vamos amá-lo. Isso é muito óbvio, gente. Uma vez que não passamos tempo de qualidade com Deus, nós não vamos conhecê-lo e não vamos amá-lo. Se você se diz cristão ou só um simpatizante, não segue nenhuma religião, mas ama a Deus, faça hoje uma análise séria de você mesmo. Uma análise pessoal. Você realmente ama a Deus? O amor genuíno, o amor de fato. Se você já amou alguém na vida, pensa, você sente isso pelo nosso Deus invisível, mas real, por Jesus Cristo? E uma galera com anos de convertido, anos se dizendo cristão, não ama a Deus de fato. Não ama a Deus de fato porque nem o conhece. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5, vai dizer, um dos versículos muito conhecidos por aí: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deus é um Deus que Ele não espera de você cumprir aquela listinha de regras, ou ir domingo a domingo no culto, estar mega envolvido em ministérios. Isso deveria ser uma resposta a uma vida de conhecer a Deus. Isso deveria ser uma resposta em gratidão ao amor de Deus. Uma vez que o conhecemos, somos semelhantes a Ele e vivemos em gratidão a Ele. Uma estrondosa porcentagem de cristãos ao redor do mundo dizem servir a Deus, mas nem sabem o Deus que eles estão servindo. Na realidade, eles estão servindo a si mesmos. Pastores, pregadores, líderes, pessoas mega influentes, infelizmente, dizem servir a Deus, mas nem sabem quem Ele é de fato. E isso não é diferente do que acontecia lá na época de Jeremias. Olha o que Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 8, vai dizer: os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. As pessoas que eram para conhecer, serem amigos e amigas de Deus, não o conheciam desde aquela época. Pessoas que estavam realmente envolvidas no que era para ser a obra do Senhor não o conheciam. E a mesma coisa está se repetindo nos dias de hoje, infelizmente. Era para ser um corpo conectado no cabeça, que é Jesus Cristo, está um corpo morto, porque está desconectado do real cabeça, que é Jesus Cristo. Lá em Colossenses, capítulo número 1, versículo 18, vai dizer: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Óbvio que aqui ele está se referindo a Jesus, né, gente? Não tenham dúvidas. Cristo deveria ser a supremacia nas nossas vidas, deveria ser o primeiro, o principal, a primazia, mas não está sendo. Você que está me assistindo e que acabou se identificando com alguma dessas coisas que eu citei aqui ao longo do vídeo, eu quero te dizer, volte a ter Cristo como primazia na sua vida, volte a ansiá-lo e conhecê-lo e se alimentar da palavra dele, mesmo você não sentindo vontade, porque a gente não vive pelo que sente, mas pelo que sabemos. E nós sabemos que a palavra é alimento e que alimenta o nosso espírito e o vivifica em nós. Por isso, eu te convido, volte a fazer de Cristo o centro da sua vida, porque essa é a vida eterna, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. João, capítulo número 17, versículo número 3. Essa é a vida eterna. Esse é o nosso ganho. Assim como diz um louvor muito lindo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo se deu por nós e Ele quer se fazer conhecido a você, por isso voltamos ao real evangelho de Deus, que é esse. Vamos voltar a ter Cristo como centro de nossas vidas e vivermos de fato uma vida sendo amigos e amigas de Deus.